A paz do Senhor Jesus, igreja. Pegue sua Bíblia aí comigo, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Aleluia, aleluia. Gente, que frio. Meu Deus do céu. Vocês já estão acostumados? Já estão acostumados? Menino, eu pensei que hoje a gente ia ser culto de Pedro, Tiago e João. Mas olha, vocês são crentes. Rapaz, meu Deus, parece que tem mais gente do que quando tá calor. Eu vou orar para Deus botar frio direto agora. Que coisa linda, Deus abençoe. Deus abençoe, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos ler o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quem está feliz com Jesus aí? Quem é grato por ter a presença dele em sua vida aí? Oh, glória. Senhor, nós chamamos. Ainda bem que eu vim. Nós chamamos, Senhor, nós chamamos. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a alegria dos nossos dias. Tudo que vivemos, Senhor, o motivo de estarmos aqui nessa noite é tão somente o Senhor, o seu nome. Majestade santa, digno de toda glória, digno de toda honra. Nós chamamos, Senhor. Ah, Senhor, nós chamamos. Como disse o salmista: para onde me fugirei da tua presença? Para onde esconderei-me do teu olhar? Para onde? Se eu for até o mais alto, acima das nuvens, ali tu estás. Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor também me vê. Porque para ti o dia e a noite, as trevas e a luz é a mesma coisa. Nada pode se esconder do teu olhar. Nenhum segredo no nosso coração nessa noite se esconde do teu olhar. Nada, coisa alguma se oculta do teu olhar. Tu conheces os nossos pensamentos, as nossas intenções. O Senhor sabe aqui nessa noite quem está verdadeiramente alegre e quem está se esforçando para se manter alegre, mas está triste por dentro. O Senhor sabe quem está aqui e precisa de socorro imediato. O Senhor sabe, porque tu amas a verdade no íntimo. Porque tu amas a verdade no íntimo. Mas tu te aborrece da falsidade, da mentira, do engano. Tu estás disposto a edificar a fé de quem admite que não está conseguindo crer, mas não tolerará uma falsa fé. Porque não estamos aqui numa noite de entretenimento, mas estamos aqui num santo culto para o Senhor. Abrimos o nosso coração neste momento em oração. Vê se há em nós um caminho mau, Senhor. Estamos aqui na tua presença. Corrige os nossos passos, endireita as nossas veredas, limpa as nossas mãos de toda contaminação, limpa a nossa mente de toda corrupção, livra os nossos pés de caminhar em caminhos de iniquidade, a ponto de que já estejamos tão anestesiados pelo costume do pecado, que já não percebamos quando o teu Espírito está nos constrangendo. O sangue de Jesus tem poder. Visita-nos, Senhor. Não nos deixa perder o tempo da visitação. Não nos deixa perder. Não nos deixa, Senhor, ficarmos em dúvida. Não deixa a nossa mente, Pai, por favor, ficar em dificuldade com os pensamentos, sem saber o que é da carne, o que é do Espírito, o que é do homem e o que é do Senhor. Manifesta teu filtro. Vai santificando. Perdoa pecados nesta noite, para que não haja divisão entre nós e a tua presença, para que não haja dificuldade do nosso entendimento. Vai ativando os cérebros, vai tomando o lóbulo frontal em tuas mãos, capacidade de raciocínio, consciência, capacidade cognitiva, vai tomando o consciente e o subconsciente em tuas mãos. Todo espírito contrário que trabalha com letargia, com mornidão, nós denunciamos agora em luz, em oração.
oração vai perdendo força, vai perdendo capacidade agora, vai destruindo, vai consumindo todo mal, vai batendo em retirada agora. Nós te damos uma ordem: saia, sai agora, sai do nosso meio, tu não és bem-vindo. Nós te expulsamos, espírito que trabalha com incapacidade, com cansaço, com enfermidade, com doença. Nós te achamos, porque o engano não pode permanecer na congregação do justo. Espírito de Acã, nós te repreendemos do nosso meio. Vai saindo agora, sai, em nome de Jesus, sai, 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 sai agora. Uma unção poderosa está descendo aqui. Senhor, aonde estiver obra de engano, aonde houver espírito querendo trazer confusão na nossa mente, nos nossos pensamentos, evidencia, expõe, denuncia. Não nos deixe enganados. Não deixe as pessoas se relacionarem conosco através de máscaras, sem que percebamos. Caiam por terra diante de nós as máscaras nesta noite. Não nos deixe enganados, Senhor. Passe em revista a nós primeiro nessa noite. Perdoa os nossos pecados e abre o nosso entendimento. Esse é o nosso clamor. Esse é o nosso clamor. É o que nós te oramos nesta noite, em nome de Jesus. Vamos, igreja, diga comigo: em nome de Jesus. Vamos, nunca termine uma oração sem selá-la no nome sobre todo nome. Diga: em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. 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 Ai, irmãos, como somos felizes na casa de Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: olha, como são felizes os que temem o teu nome. Você é um felizardo, uma felizarda, um bem-aventurado, uma bem-aventurada, de numa noite fria como essa escolher a casa de Deus como lugar para você congregar. Eu estou dizendo isso aqui para explicar para vocês que existem algumas coisas que fogem às vezes do costume dentro da nossa liturgia. E esse foi um desses momentos. E isso é de Deus para nós um presente, uma oração revelada, uma oração direcionada. A tua semana vai ser diferente e você vai lembrar dessa noite. Você vai lembrar dessa noite. Não fique espantado, transtornado, escandalizado quando pessoas ou circunstâncias que você jurava que estavam em seu favor, na verdade era um cenário falso. Deus vai derrubar por esses dias. Não vai não, você não vai ficar enganado, diz o Senhor. Ah, se eu fosse você, eu estava glorificando, porque quando Deus fala, a congregação diz glória. E Deus está falando conosco nessa noite aqui. Aleluia. Eu sinto que o Senhor nos conduziu nesta oração, porque aonde há o Espírito de Deus, ali também há liberdade. Eu estava aqui já pronta para ler o texto. Estou explicando porque vai ver, tem alguém visitando e não entendeu nada, né? Ué, não ia ler a Bíblia, gente? É, mas na casa de Deus tudo acontece como Deus quer. E nós somos apenas barro na mão do oleiro. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Vamos ao texto. Jesus amado.
Meu Deus do céu. Versículo 1 do capítulo 9 do livro de Atos diz assim: Saulo respirando ainda ameaças e mortes. Gente, isso é muito sério, eu vou repetir, ó. Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente, ou seja, repentinamente, o cercou um resplendor de luz do céu. Aleluia! E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Verso 6: Agora levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, o conduziram para Damasco. Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse Saulo aqui é o apóstolo Paulo, né? Aquele convertido, aquele que nesse episódio aqui que nós acabamos de ler, se torna, sem dúvida, uma peça, uma engrenagem extremamente importante na manifestação do reino de Deus aqui na terra. E essas palavras não são minhas, não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Deus, que quando vai à casa de Ananias avisar que quer que ele vá até onde Saulo está, para impor as mãos sobre ele, para orar por ele, para que aquela cegueira da luz que o cercou e temporariamente o deixou sem vista, né, caísse por terra. Então, quando o Senhor vai visitar Ananias, o Senhor vai dizer para Ananias: olha, Ananias, entra na rua, procura em casa de Judas por um homem chamado Saulo, ele é de Tarso, e ele teve uma visão. E quem deu a visão, gente? Deus. E ele teve uma visão, e ele viu um homem chamado Ananias. Eu estou rindo porque nessa altura Ananias conhece Saulo como um perseguidor, porque de fato era o que ele era, inclusive o maior perseguidor da igreja. Você leu comigo o motivo: ele respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Gente, o que é uma pessoa respirar uma ameaça, respirar mortes? É uma pessoa que vive aquilo, ele está vivendo aquilo, se tornou a maior missão da sua vida. É isso que o texto está dizendo. Ele dorme e acorda pensando nisto e fazendo isto. Então Ananias conhece ele, porque ele se tornou uma figura muito conhecida. Os discípulos estão sendo presos por ele, pessoas que servem a Deus estão sendo torturadas por ele, os missionários que estão se levantando na igreja primitiva estão sendo torturados, aprisionados por ele. Ele se tornou uma figura extremamente conhecida como perseguidor. Então Ananias sabe quem ele é. E aí agora o Senhor visita Ananias para dizer: olha, Ananias, você vai em casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo, ele é de Tarso. E ele viu num sonho, numa visão, que um homem chamado Ananias entrava lá onde ele estava, impunha as mãos sobre ele e orava por ele. Ananias ouve isso, ele sabe exatamente de quem Deus está falando. E aí ele vai dizer assim: Senhor, mas de muitos eu ouvi que esse homem é um perseguidor, que inclusive ele está aqui na região buscando teus servos. E Ananias era o quê? Isso, um servo do Senhor. E aí é interessante, é por isso que eu fico com um riso frouxo na boca, de ver Deus dizendo para Ananias: olha,
vai, procura um homem assim assado, porque ele teve uma visão que o Senhor deu. Um sonho que o Senhor deu. Uma revelação que o Senhor deu. E esse é o pensamento de Ananias, porque o que ele está pensando? Eu sou servo teu, e esse homem aí, ele tem cartas de autorização para prender, para matar, para torturar teus servos. E quem é teu servo? Então, é quase que Ananias está dizendo: o Senhor é por mim ou contra mim? Porque olha a visão que Deus deu ao homem do qual Deus está falando com Ananias. É interessante ver o jeito que Deus está falando com Ananias. Olha o que ele diz a Ananias: então, vai lá, porque numa visão ele viu, uma visão que o Senhor deu. Ele viu um homem chamado Ananias. Veja, Deus entregou Ananias para Saulo antes mesmo de pedir que Ananias fosse lá. É isso que a gente tem que entender no contexto. Então Ananias ouve aquilo e fica apavorado. E aí ele vai responder como se Deus não soubesse quem é Saulo. Mas é porque ele está apavorado. E aí ele vai dizer assim: Senhor, de muitos eu ouvi que este homem, ou seja, esse aí, o qual o Senhor está dizendo para eu ir lá, ele é um perseguidor, ele é um homem sanguinário, ele é um homem que mata. E ele é um homem que tem perseguido muito dos seus servos. Entendeu? Aí o Senhor vai falar: Ananias, vai, porque ele é para mim. E aqui a gente já tem duas verdades que precisam ser compartilhadas, né? Olha o que Deus está dizendo: vai, porque ele é para mim. Depois que Ananias termina de falar o que acabou de dizer para Deus, Deus não vai dizer: eu sei. Não, porque a verdade é que Deus já atualizou a narrativa. Ananias não sabe. Ele não sabe. Às vezes a gente acha que porque serve a Deus há mais tempo, sabe de tudo antecipadamente. E sabe mais do que outras pessoas que ainda não serviam a Deus antes de nós. E aí esse Deus que atualiza as narrativas, e quando eu falo isso eu sinto a atmosfera se tornando profética nessas palavras. O que é, Camila? O Deus que atualiza narrativas. O Deus que atualiza as narrativas. Como assim? O Deus que faz aquilo que você acha que sabe ser uma informação do passado e não mais do presente. Ah, porque eu conheço fulano bebe muito. O Deus que atualiza as narrativas vai te encontrar como encontrou Ananias e vai dizer: para, porque não bebe mais. Para, porque não xinga mais. Ah, porque eu sei que ele fazia tudo de errado. Para, porque ele não faz mais. O que Deus está dizendo a mim, a você e a Ananias? Eu também trabalho aonde você não está vendo. E não é porque você não está vendo que eu não estou trabalhando. Não é porque você não está vendo que a obra não está sendo feita. Não é porque você não está vendo que as coisas não estão acontecendo. Ananias é discípulo do Senhor, mas não sabia que 3 dias anteriores àquela visita, o Senhor já havia convertido. Saulo já estava convertido muito antes de entrar em Damasco. Deus está mandando eu dizer isso aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo: pare de me contar tudo o que você sabe. Cale um pouco a boca e deixe-me lhe falar o que aconteceu recentemente. Pare de achar que você é o detentor de toda a informação, que você conhece sua família melhor do que eu, que você conhece sua geografia melhor do que eu. Pare de achar que você conhece seu pastor melhor do que eu. Pare de achar que você conhece seu marido melhor do que eu. Pare de achar que você conhece sua esposa melhor do que eu. Pare de achar que você conhece seus filhos melhor do que eu. Pare de achar que você conhece sua igreja melhor do que eu. Deus está dizendo: você está falando muito, e enquanto você fala eu não falo, mas quando você parar de falar, eu vou te atualizar do que eu ando fazendo aonde você não está enxergando, e de como eu ando trabalhando aonde você não está vendo. Eu vou profetizar: quem tem ouvidos ouça. Antes do ano terminar, Deus vai atualizar narrativas. Deus vai atualizar histórias. Não é mentira. Tudo que Ananias está falando sobre Saulo não é mentira. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo. Tudo que Ananias está falando, que ele é sanguinário, que ele é perseguidor, que ele tem cartas de autorização, que ele leva o povo preso, que ele tortura, isso e aquilo, tudo isso, de nada disso é mentira. Nada disso é mentira. Nada disso é tudo verdade.
Então eu vou perguntar: Ananias está mentindo? Está fazendo fofoca? Está difamando Saulo? Não, tudo que ele está falando é verdade. Ele não está mentindo em nada. E é por isso que eu gosto de quando ele termina de falar, Elias, vai. Ou seja, não importa nada do que você disse. Eu não vim aqui pedir tua opinião, eu vim aqui exigir tua obediência. Eu quero crer que Deus vai fazer isso com alguns dos seus servos. Porque a gente fica tanto tempo ali, sabe, olhando e vendo a vida dos outros e achando que tudo que a gente vê em rede social é o que é, sabe? E que toda matéria é o que é. E se baseando em achar que sabemos sobre igrejas, sobre pessoas, sobre famílias, sobre tudo nessa vida, sabe? Com essas informações. Porque é assim que Ananias constrói a narrativa dele. Não é mentira, mas veja como ele constrói. De muitos eu ouvi. Agora veja, como tudo que Ananias ouviu dizer sobre Saulo dos outros, apesar de não ser mentira, não determinava a obra que Deus estava fazendo agora. Veja, a narrativa de Ananias começa dizendo: de muitos eu ouvi. Qual é a narrativa de Ananias? Vamos, vai, qual é a narrativa de Ananias? Agora olha como Deus argumenta contra a narrativa dele. Vai porque ele é para... Quem está falando agora? Então o que Deus está dizendo? Não me interessa mais saber quem ele foi na boca dos outros. E também não te interessa mais saber quem ele é através dos seus ouvidos. Ouça agora quem ele é para mim. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Ouça agora quem... Ei, não importa mais se é verdade, se é mentira. Deleta aí o que você ouviu e guarda o que eu vou te falar. Isso é o que ele era para Jerusalém. Isso é o que ele era para os escribas. Isso é o que ele sempre foi para os fariseus. Isso é o que ele sempre foi para o clérigo. Isso é quem ele foi. Agora ouça quem ele é. E entenda que quem ele é na minha boca destrói completamente quem ele foi na boca Não, você não está me ouvindo não. Porque, meu irmão, ou você é Ananias e está impactado, ou você é Saulo e deveria estar glorificando. Porque o que Deus está dizendo é: quando eu dizer para os outros quem é você na minha boca, não vai mais importar quem é você na boca deles. Porque o que muda não é quem você é na boca deles. O que muda é quando eles sabem quem é você na minha. Na boca dos outros, a gente é um monte de coisa e não muda nada. Eu não estou dizendo que você não fica afetado, eu não estou dizendo que você não fica triste. Aqui não tem uma hipócrita. Aqui não tem uma hipócrita. Eu não estou dizendo que você não chora. Irmãos, quando a palavra do Senhor diz assim, olha: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Não é brincadeira não. Só que eu acho lindo, porque tem gente que faz a cobrança desse versículo diante de alguém que está vivendo um momento de angústia, difamação, perseguição, afronta, qualquer coisa do tipo, e diz assim: olha, você não pode ser frouxo. Dá uma olhada com carinho no texto. Não diz se fores frouxo. O que o texto diz é: se te mostrares frouxo. Você acha que eu tirei a ideia de confundir o inimigo da onde? Ninguém é a fortaleza toda que pensa assim. Irmão, isso aí é Deus na nossa vida, é Deus na sua vida. Camila, então, o que isso acontece? Eu não estou dizendo que a gente não tem angústia, que a gente não fica triste, que a gente não é afetado de alguma maneira pelas coisas que dizem, pensam ou olham ao nosso redor. Aqui não tem uma hipócrita. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Vez ou outra tem uma bazuca aí atirada em nossa direção. Ah, não sente, não, fulano é tão, irmão, não tem essa. Todo mundo sente, todo mundo é afetado, porque ninguém aqui é um robô. Agora, se te mostrares, ou seja, não é que eu não sinta, não é que você não sinta, mas é que o gostinho de mostrar vai ter, não, vai dar hora do culto, ela vai botar o sapato dela.
Ele vai arrumar o cabelo dele no gel, vai escovar o tupete, vai botar a roupinha dele e vai para a igreja. E alguém vai dizer: menino, mas e aí? Você diz: eu estou confundindo o inimigo, porque se eu me mostrar frouxo na hora da angústia, a minha força vai ser pequena. Mas se eu tomar um banho, passar um perfume e for para o culto, ele não vai entender nada. E aí eu vou buscar ao Deus que atualiza narrativas, o Deus que atualiza. Ah, irmãos, há um renovo aqui nessa noite. Há um renovo aqui nessa noite. E a nossa alegria é essa, é saber isto, que o que é dito pela boca de terceiros não pode mudar quem de fato você é, e não pode mudar o que de fato você faz. Se eu olho para você e digo assim para você: eu não gosto de você. Imagine, eu olhando para você: não gosto de você. Isso tem poder de pagar algum boleto seu? Segunda pergunta: isso tem o poder, o fato de eu não gosto de você, isso tem o poder de gerar crédito na sua conta? Ou de debitar alguma coisa dela? Imagine que a cada ofensa você fosse debitado. É assim que acontece? E quando alguém te menospreza? Isso tem o poder de te deixar nu na rua? Imagine, te olhou errado, cai a roupa. O que eu estou querendo dizer? Não muda fatidicamente, ou seja, nada. Agora, quando Deus, quando Ele olha para você e Ele decide liberar uma palavra, oh meu Deus, eu já estava de mão estendida dizendo: oh glória. Isso aqui é profético. Olhe para alguém aí e diga: uma palavra. Não, você não falou, seja profeta, diga: uma palavra. Deus está dizendo: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor. E Ele está dizendo: eu não penso de você o que teu pai pensa de você. Eu não penso de você o que teu vizinho pensa de você. Eu não penso de você o que você pensa de você. Ele diz: meus pensamentos são mais altos. Eu tenho pensamentos próprios a seu respeito. E aí nessa hora talvez você pode pensar: que desgraça. Deus vendo tudo que eu sou, minha fraqueza, minha vulnerabilidade, é capaz dele ver que eu sou um miserável, que eu sou um desgraçado. Só que ele diz assim pelo profeta para Israel no pior momento da vida dela. Ele diz: eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, e não são pensamentos de desgraça, não são pensamentos de tormenta, não são pensamentos de ameaça, não são pensamentos de morte, não são pensamentos de destruição, não são pensamentos de destruição completa. Não, meus pensamentos ao seu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de paz. E você aí transtornado com o que disseram, perturbada com o que estão falando, Deus está dizendo: para de pensar no que andam dizendo e comece a pensar no que eu falo. Comece a pensar no que eu falo. Pense no que eu falo quando eu digo que vou te levantar. Pense no que eu falo quando eu digo que vou te usar. Pense no que eu falo quando eu digo que você é escolhido. Pense no que eu falo quando eu digo que eu te separei. Pense no que eu falo quando eu digo que te escolhi desde o ventre da sua mãe. Pense no que eu falo quando eu digo que vou salvar o teu marido. Pense no que eu falo quando eu digo que vou te arrancar da depressão. Pense no que eu falo quando eu digo que você vai vencer a quimioterapia. Pense no que eu falo quando eu digo que vou te tirar da cocaína. Pense no que eu falo quando eu libero as minhas palavras para você. Pare de ocupar cada pensamento do seu tempo como que dizem. O que dizem não muda nada. Não muda
você já foi cancelado? Quantas vezes eu já fui cancelada? Seja numa comunidade social, seja numa comunidade virtual, ou você aqui no culto. Olha eu aqui também pela misericórdia. Porque não é o que dizem que determina o nosso futuro, é o que a boca de Deus falou a nosso respeito. Pare de só ocupar seus pensamentos com o que dizem. Ah, mas quem falou foi o fulano, e Deus concorda com ele? Fique de olho nisso. Se o que está sendo dito é alguém concordando com Deus, refaça a rota. Agora, se o que andam dizendo não combina com o que Deus falou, segue teu caminho. Então foi Deus, foi ninguém não, foi Deus que disse o que eu estou dizendo sobre Saulo para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido para padecer pelo meu nome. Vai, Ananias. E Ananias vai e cumpre isso. Ele entra na casa onde Saulo está, impõe as mãos sobre ele. Eu acho interessante porque ele chega revestido de fé, cumprindo a palavra do Senhor em obediência. Mas há pouco tempo atrás estava tentando informar Deus de quem era Saulo. Mas depois que Deus atualiza a narrativa para ele, ele já entra na casa aonde Saulo está, dizendo: irmão Saulo, ande com gente que concorda com o que Deus disse. Procure pessoas que acreditam no que Deus fala. E até você vai ficar surpreendido com pessoas que você jurava serem teus adversários. Gente que você jurava que a melhor resposta de vitória que Deus poderia dar era tirá-lo da terra. E daqui a pouco você vai ver essa pessoa passando por você. Se você concordar com o que Deus disse, e a primeira que vai ouvir ela dizer a paz do Senhor é você. Aleluia. Aleluia. Então veja, o que eu estou dizendo aqui, não sou eu que estou falando, foi Deus que disse acerca de Paulo, que está aqui no texto como Saulo, e você sabe que a gente está falando da mesma pessoa. E como foi o chamado de Saulo? Como foi essa conversão? Ele decidiu ir a Damasco, como você leu comigo, com as cartas de autorização para levar preso aqueles a quem ele considerava ser de alguma seita. Ele pensava que Jesus era um charlatão. Eu quero que você entenda que Saulo se assemelha a nós antes da conversão de muitas maneiras. Ele não é um homem maligno que tem prazer no sangue, na morte, na prisão. Não. Ele é alguém que está fazendo aquilo que é errado, perseguindo os discípulos do Senhor, porque ainda não conhece Jesus, não sabe que ele de fato é o Senhor. Mas ele não faz isso por prazer, ele faz isso pela consciência de quem foi treinado, achando que está cumprindo um dever. Então aonde ele se assemelha a nós? Na ideia de que na maioria das vezes que erramos, não erramos, estou falando de pessoas, né, de mínimo caráter, de que tem no mínimo um padrão de moralidade social. São pessoas que não fazem o errado querendo fazer o errado, mas fazem o errado muitas vezes achando que estão fazendo a coisa certa. Esse é o caso desse homem. E agora, tendo cartas de autorização aqui na terra para entrar e levar cativo aqueles que eram discípulos do Senhor, mas que ele achava que eram integrantes de uma seita, ele entra, ou se aproxima da entrada de Damasco, o lugar que ele quer chegar desde o início. Preste atenção, o lugar que ele quer chegar desde o início.
se dirigia para Damasco com cartas de autorização para prender quer homens, quer mulheres, e os conduzirem presos a Jerusalém. Então, só para você ter isso em mente, que é a última coisa que eu preciso entregar do que Deus me deu ordem para essa noite. Veja, ele quer chegar aonde? Qual é o nome do lugar? Vamos juntos. Aonde ele quer chegar? Ele saiu de onde saiu para chegar aonde? Vamos. Qual é o destino? Qual é a vontade? Damasco. O lugar é Damasco, o destino é Damasco, a vontade é Damasco. Ele respira por Damasco, ele anseia chegar em Damasco para, com aquelas cartas, executar a sentença que ele acredita ser justa. Só que no caminho, e é assim que Jesus trabalha, não é? É o código dele. Ele não dizia, eu sou o destino. O que ele ensinou para a gente enquanto esteve aqui? Ele dizia, eu sou o... É no caminho. Você pensa que não tem nada acontecendo, mas ele está trabalhando no caminho. E Deus me manda dizer aqui para alguém, eu te pego no caminho. Você pensa que foge de mim, você pensa que é mais forte do que eu, você pensa que eu não vejo por onde você anda, pensa que eu não sei o que você está planejando, e você ainda quer se validar das autorizações que você tem. Minha mãe deixa, meu pai não liga, meu pastor não sabe, mas Deus está dizendo, conheço os teus passos e estou medindo o teu caminho e vou te encontrar no caminho. Um forte resplendor de luz, subitamente. Tenta dizer comigo essa palavra, gente, diga subitamente. Vamos, subitamente. Subitamente, repentinamente, de repentemente. Ele foi cercado. Guarda isso na tua mente. Ele foi? Essa é a força de um chamado. Quando Deus te escolhe, Ele te cerca. Tem gente aqui que quer lidar com a vida da seguinte maneira: eu estou como que em uma encruzilhada e estou tentando ver por qual caminho eu vou entrar. E Deus está dizendo, o caminho que você entrar eu estou dentro. Não é para concordar com a tua caminhada, não. É para te encontrar e te mostrar que a tua chegada depende de mim. Aonde você quer chegar depende de mim. O que você quer fazer vai depender de mim. Qualquer área da vida que você decidir escolher para se realizar, quer ter sucesso nela, vai depender de mim. O homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for dada. Essa independência, esse treinamento, eu não preciso de ninguém para nada. Deus está dizendo para alguém aqui, já tem alguns anos que você vem errando, não de maneira consciente, mas vem errando no senso de independência. Sou eu que chego, sou eu que vou, sou eu que faço, sou eu que aconteço, sou eu que abro, sou eu que fecho, sou eu que levanto, fui eu que estudei, o salário é meu, a casa é minha, a empresa é minha, a faculdade fui eu que escolhi, foi sempre eu que trabalhei, eu não precisei de pai, não precisei de mãe, quem manda em mim sou eu, pois Jesus está dizendo, eu vou te encontrar nesse caminho. Não é você que vai me encontrar, não, sou eu que vou te encontrar. Vai me ajudar a pregar. Você vai botar a mão no ombro de duas pessoas aí e você vai dizer para ele ou para ela assim, ó: por estes dias você fica cercado. A palavra é esta: por estes dias você fica cercado. Camilo, o irmão que está do meu lado, não gostou dessa palavra não, pois quando eu disser 3, tu bota a mão bem pesada no ombro dele e deixa ele entender que essa aqui não é uma noite gospel, não, faz ele entender que ele entrou numa casa de profetas. Quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dele, no ombro dela, e vai dizer para ele ou para ela: por estes dias você fica cercado. É 1, levanta a mão mais alto que você puder. 2, Deus, aonde houver uma mão estendida, enche ela de um óleo libertador de julgos e de cadeias pelo poder da palavra. Quando eu disser 3, tu vai impor a mão, hein? E vai dizer: por estes dias tu fica cercado. 3, põe a mão e diga: por
nesses dias. Deus te cerca, sacode ele aí e diz: vai ficar cercado, não vai mais fugir do chamado, você não vai mais conseguir fugir daquilo que Deus tem com você. Aonde você entrar, eu estou declarando essa palavra em fé. Deus vai tomar a boca de alguém para confirmar e para concordar uma nova história e uma nova narrativa na tua história. Me ajude a pregar, sacode mais uns dois aí e diga: tá cercado, tá cercado, tá cercado. Deus vai fechar a porta para te cercar, Deus vai te apertar para te cercar. Amigo que te ajudava vai se mudar e você vai dizer: eu tô tão triste sozinho. Deus está dizendo: sou eu te cercando e o cerco tá fechando, porque eu não te perco. Você é pra mim, você é pra mim. Não era pra tua família, mas é pra mim. Não era pra si mesmo, mas é pra mim. Um vaso escolhido, eu te escolhi. Eu te escolhi. Alguém aqui que enquanto eu prego o chamado rasga a sua alma. Porque eu não estou pregando nenhuma novidade. Eu só estou concordando com o que eu já ouvi de Deus a seu respeito. Eu estou sendo apenas o teu Ananias nessa noite. Eu te escolhi. A faculdade não te escolheu, eu te escolhi. Você não se escolheria, mas eu te escolhi. E é por isso que tudo que tu põe a mão para fazer negligenciando o chamado não dá certo. Tem tudo para dar certo, mas não dá. Sussurra, sussurra para alguém e diz: tá cercado. Aleluia. Cercado. Deus está mandando eu dizer algo aqui, eu vou repetir. Você não está confuso, você está cercado. Deus está dizendo: eu te cerquei. Não é que o remédio não faz efeito, é que você está. Você está cercado. E a pressão vai começar, porque você não rompe esse ano caído, distante, respirando revolta e ameaça. Não, tu termina esse ano convertido, cheio de azeite, de unção. Ei, tu termina esse ano chegando aonde você queria, de uma maneira que você nunca imaginou. Por quê? Porque o homem de fato queria chegar em Damasco, e ele de fato chegou, mas não chegou como pensou que ia chegar. Ele pensou que ia chegar com o pé na porta, pensou que ia chegar com autoridade para prender, pensou que ia chegar torturando, ele pensou que ia chegar levando gente presa. E Deus está olhando e está dizendo que tu chega, mas vai chegar baixinho, vai chegar no miudinho, vai chegar convertido, vai chegar cheio do sangue carmesim te purificando. No final, Saulo chega em Damasco, mas ele chega de uma maneira que ele não imaginava. Chega crente. Ei, console alguém aí e diz assim: você vai chegar. Não, vamos gente, me ajude a pregar. Diga: você vai chegar. Dá um sorriso para esse irmão e fala para ele: você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar. Mas não vai chegar como você pensou que chegaria, não. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu te cerquei, para você entender que não importa a carta que você tem na mão, o caminho sou eu, a porta sou eu. Não importa o dinheiro que você tem na mão, não importa a influência
influência que você tem na terra. Deus me manda dizer: quem tem ouvidos ouça. Qualquer outra pessoa com o dinheiro que você tem chegaria, mas você não chega. Qualquer outra pessoa com a network que você tem chegaria, mas você, eu não deixo chegar. E por que o outro chega e eu não chego? Porque o outro eu não escolhi, mas você eu escolhi. Você é pra mim. Você é pra mim. E eu vou te mostrar que quando alguém é para mim, só eu posso ser para ele quem eu sou. Vai, porque este é para mim. Lembra que essa foi a palavra do Senhor para Ananias? Quando Moisés foi chamado, capítulo 3 do livro do Êxodo. E Moisés diz assim, depois de ouvir o chamado do Senhor, que era para libertar o povo hebreu da escravidão. Ele ainda, pesado de língua, gaguejando quem sabe, vai dizer: olha, eu não sei falar. E aí Deus vai dizer para ele: quem fez a boca do que fala ou do mudo? Deus está dizendo: não estou chamando você porque você fala, não. Se você fosse mudo eu também te chamava. Deus não está nem aí para o nosso currículo nesse aspecto, irmão. Deus está dizendo: eu fiz um e fiz o outro. Então não é isso que determinou meu chamado sobre você. Eu estou te chamando exatamente como você é, falando ou não falando, gago ou não gago, habilidoso ou não habilidoso. E aí ele, ainda muito preocupado, vai dizer assim: e quando eu chegar lá e falar todas as palavras que o Senhor me falou, e eles me perguntarem quem foi que me enviou, qual é o Deus que me enviou, o que eu digo para eles? E aí Deus vai responder maravilhosamente, dizendo assim: diga que o eu sou. Não é assim? Diga que o eu sou te enviou a eles. E esse eu sou aqui faz menção ao Deus de Abraão, para que eles se lembrassem: o Deus dos vossos pais. Porque quando o Senhor apareceu a Abraão, o Senhor disse para ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 16, se não me engano. Então veja, do livro de Gênesis. Então, quando Deus diz para Saulo, perdão, para Ananias: vai porque ele é para mim um escolhido. E nós entendemos que nós somos por Deus escolhidos. Não é que a falta do que a gente não tem aqui na terra nos impede de chegar. Não, se a gente tivesse sendo escolhido, também não chegava. Porque quando Deus escolhe, Deus cerca. Porque você é para Ele. Agora, tem o contraponto positivo e maravilhoso disso. Qual é o privilégio? Quando você é dele, Ele também se faz seu. Não, então você ainda não é dele, porque faltou alegria para o tamanho da bênção. Vou repetir, vamos fingir que isso não aconteceu. O que Deus está dizendo é assim, ó: quando eu digo que você é escolhido para mim, eu faço você ser meu. Mas eu não sou infiel. Não sou como um amante que usa e não tem compromisso. Não sou como alguém que você se apaixona e usufrui de você, mas depois te deixa, não faz contigo aliança, não constitui contigo família, não tem contigo compromisso. Não, é por isso que em Cantares, que poeticamente aponta o encontro da igreja com o amado, da noiva com o noivo, da desejada com o desejado, o proverbista vai dizer, o sábio vai dizer, através dela, da sunamita: eu sou do meu amado, e o meu amado. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus está dizendo: se você é meu, eu te cerco. Se você é meu, eu te escolho. Se você é meu, eu realmente não permito com que coisas que dão certo para outras pessoas deem para você. Porque se você é meu, a glória é minha. Se você é meu, o recurso é meu. Se você é meu, a família é responsabilidade minha. Se você é meu, você não é do banco. Se você é meu, você é meu. Se você é meu, você não é do agiota, você é meu. Se
você é meu, você não é da prostituição, você é minha. Se você é meu, você não é da cocaína, você é meu. Então se você é meu, eu de fato vou cercar, vou apertar, vou impedir. Mas também tem uma coisa: se você é meu, eu também sou seu. Eu sou o caminho, eu sou coluna, eu sou recurso, eu sou pai, eu sou amigo, eu sou tudo que você precisar que eu seja, desde que você esteja aonde eu te mandei estar. Que o eu sou te enviou a eles, eu sou o quê? Moisés, não vai dar para você saber tudo que eu sou numa conversa de sarça. Caminha, faz o que eu te mandei e você vai descobrir quem eu? Eu sou sapato que não acaba. Eu sou roupa que a traça não come, que o sol não castiga e nem rasga. Eu sou a proteção do pé, que caminha no solo árido do deserto e não dá uma bolha. Eu sou eu sou o que o banco nunca vai poder ser para você. Tu nunca me deu crédito, tua renda não compete, mas tenta fechar a matemática do que eu tenho feito na tua vida no último ano. Eu sou. Aí alguém diz: o que é isso? É inteligência? E Deus dizendo: não, diga para eles que sou eu na tua vida, porque tu és meu, mas eu também sou teu. Quando tu ora, eu sou teu. Quando tu busca, eu sou teu. Quando tu pede, eu sou teu. Eu escuto bilhões de orações ao mesmo tempo e não confundo a tua voz. Sabe por quê? Porque um dia eu disse: tu és minha, mas também te disse: eu sou teu. Eu sou teu. Eu sou coluna de fogo durante a noite. Eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Eu sou chuva que rega a tua terra. Eu sou canções de livramento ao lado da tua casa. Eu sou quem faz crescer teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eu sou quem faz cair 1000 de um lado e 10.000 à tua direita. E porque você não é atingido? Porque eu sou contigo. Quando tu passas pelas águas, elas não te afogam. Quando tu passas pelos rios, eles não te submergem. Quando tu passa pelo fogo, tu não te queima e a chama não arde em ti. Você não tem avarias da guerra, porque sou eu que te revisto. Quantos não viveram ao que você sobreviveu? Passaram pelo que você passou, mas você está aqui e eles não. Qual é a diferença? Não foi a network, não foi o dinheiro, foi o eu sou. Você é escolhido meu, mas eu sou teu. Sou fiel. Sabe por que eu peço para você fidelidade? Porque o que eu te dou é fidelidade. Sabe por que eu quero que você seja santo? Porque eu sou santo. E você é meu filho. Você é minha filha. Você tem duas maneiras de atender ao chamado. Ou você vai, ou ele vem. Eu não estou falando de salvação, não confunda a mensagem. Teologia é uma coisa muito séria. Salvação é para todos que desejam, que querem, que buscam. Chamado é para aqueles a quem Deus... E aí ele diz assim: muitos são chamados, não todos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que Deus está dizendo? Quero ser seu Deus. Sim, quero. Sim, quero. Mas você tem que entender que você é escolhido para mim. Até quando você vai continuar fugindo? Desde criancinha, tua mãe nem era crente. E quando alguém dizia: mãe, vai todo mundo dormir na casa da fulana, posso ir? Sua mãe dizia: não, mas todo mundo vai. E mamãe dizia. Deus está dizendo: até a boca da tua mãe eu usava desde a infância, para te fazer entender. E continua você aí fujando. Só que essa noite de quarta, a mensagem de Deus para a sua vida é: você está certo.
palavra, Camila? A palavra não é lute, a palavra é renda-se. Irmãos, o que acontece quando uma pessoa que está fazendo alguma coisa que não deveria, igual a gente vê em filme, está com uma arma apontada para a cabeça de alguém, então a polícia cerca o local para conter a crise, tentar impedir a desgraça. E a gente vê no filme alguém dizendo no megafone, né? Renda-se, você está... O que significa? Que não tem... Se for um louco, escute isso, se for um louco, vai fazer o que der na telha. Louco, faz o que der na telha. Verdade ou não, gente? Infelizmente, muitos sinais de desgraça a gente já viu dentro desse contexto. Agora, quem sabe o que tem a perder, não perder família, vida, não é? Às vezes botam até alguém na família para falar, para aquela pessoa entender, eu tenho muito em jogo, não vale a pena perder o que eu tenho, uma desgraça. Agora vem a salvação, não chamado. Deus te parou num culto desse. Está me usando até de um jeito diferente, gente. Está me usando diferente. Para poder dizer para você, você está cercado. Mas eu não te cerquei em trevas para terminar de desgraça. Te cerquei em luz para você ter consciência. Tomar a decisão certa. Qual é a decisão certa? Chega de fugir da hora que Deus tem na sua vida. Mas é que eu não posso causar disso e causar daquilo. Irmão, eu sempre digo isso. Jesus não disse para ninguém, se arruma primeiro e vem depois. Não, ele disse, vinde a mim. Por que ele disse isso? Porque ele mesmo também disse em João 15, ora, sem mim, nada podeis fazer. A obra que vai acontecer na sua vida, quem vai fazer é Deus, não é você não. Agora, acreditar nisso e tomar um passo de fé, quem faz é você. Isso Deus não faz. Deus está dizendo, estou te dando toda a lucidez necessária para decidir o que precisa ser decidido. Vou contigo nesse caminho. Vou mudar as narrativas. O caminho é a verdade e a vida. Vou mudar a tua história. Mas sair da cadeira e vir no altar fazer uma confissão pública de fé, isso eu não faço. Quem faz é você. Quando Deus chamou Abraão, fez tudo para Abraão, menos uma coisa. O que, Camila? A mudança dele. Deus não enrolou uma tenda, não colocou um móvel numa caixa, porque Deus está dizendo, a direção e o caminho é contigo, mas a retirada, a saída dessa terra é com você. Deus está dizendo, daqui para o final do ano, tem uma grande obra para desenrolar na sua vida, mas da cadeira, quem se levanta é você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas eu não manipulo ninguém. Eu dou apenas luz nas decisões. A decisão é sua. Lagoinha Alphaville vai ficar de pé agora e vai interceder junto comigo em nome de Jesus. Vou pedir aos obreiros, obreiras, voluntários, voluntárias, que abram os corredores, por favor. Nessa noite só tem duas opções aqui. Ou você é Ananias, e Deus te trouxe aqui para dizer, você vai chamar gente que você pensava que te odiava de irmão, porque eu vou te usar e tu vai concordar comigo para atualizar as narrativas. Ou você é Saulo, e Deus te trouxe hoje aqui, eu vou pedir uma meia luz pelo menos, porque eu quero o caminho claro nos corredores. Isso, cerque de luz o máximo que pudermos nesta noite, porque eu não quero depois ninguém dizendo, estava meio escuro, eu não sabia o que estava fazendo. Hoje você está cercado de luz no entendimento, e o caminho está aí diante de você. Se você estiver lá atrás,
Você vai pegar esse corredor e vai parar aqui na frente. Se você estiver aqui na frente, você vai dar passos. Se você estiver aqui no meio, pede licença, você vai sair do teu caminho, do caminho dos outros, e vai encontrar o teu caminho. Camila, tem que ir aí na frente? Tem. Porque não fui eu que inventei isso, nem a igreja. Foi Jesus que disse: quem me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Camila, essa palavra foi para mim. Estou afastado, estou distante, preciso me consertar, me reconciliar. Deus falou comigo, Camila. Eu vou contar de 1 a 3, só para você tomar impulso. Mas depois eu não vou falar mais nada. O que eu tinha para pregar, eu preguei. Eu conto 1. Quem já encontrou Jesus nesse caminho, levante a mão e comece a interceder. Senhor, toma essas vidas, ajuda. Quem tiver que sair do lugar, conduz ao caminho certo, à decisão certa. Vai, comece a orar, igreja. Repreenda a timidez, Senhor. Tira a covardia. Se houver alguma coisa que amarra, solta ele para que ele e ela seja livre para tomar a decisão. Isso, coragem. 2, Camila, sou eu me afastei dos caminhos do Senhor. Camila, eu venho na igreja, mas eu nunca faço uma aliança com Deus. 2,5, vamos, coragem. Se precisar, vá num banheiro, mas dobre o joelho reservado em algum lugar, e nós vamos orar por você ainda essa noite. Reconcilia com o Senhor agora mesmo. E se você nunca entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje, faça isso aí agora. Tome uma decisão e uma atitude. Você está cercado de luz, de consciência, de revelação, de poder, de decisão. Não perca isso agora. 2:45, Camila, sou eu. 3, tira teu pé do chão agora e vem para o altar, porque ainda tem lugar para você. Se é você, vem agora que nós queremos orar por você. A igreja, estenda a mão em direção ao altar e dobre a oração. Vamos, levante as vozes, comece a orar. Peça ao Senhor para perdoar pecados. Peça ao Senhor para inaugurar novas histórias nesta noite. Vamos, aonde estão aqueles que entendem a obra que Deus tem em sua vida? Cadê você que se afastou e negligenciou o chamado, mas hoje quer reconciliar? Camila, eu pequei muito, por isso Deus vai te perdoar muito, mas não faltará perdão. Venha, em nome de Jesus, venha. Pra onde eu irei? Pra onde? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde voltar? Vamos. Só tenho você, Deus. Vocês que estão aqui no altar, falem com Jesus. Senhor, perdoa meus pecados, recebe a minha vida, me ajuda. O ano ainda não acabou. Faça algo na minha vida ainda esse ano. Mas não pede aqui agora bem material, não. Pede a Ele o perdão dos seus pecados. Pede a Ele a inscrição do seu nome no livro da vida. Fala para Ele: Senhor, eu quero apenas redenção. Fale com Ele, fale com Ele. Senhor Deus, nós estamos apresentando essas pessoas diante do Senhor, porque é diante do Senhor que elas estão se achegando dessa noite. Foi a Tua presença quem as atraiu até esse lugar. Foi o convite irresistível da Tua graça que trouxe, Senhor, até o Teu altar. Aqui é o lugar do encontro. Aqui é o lugar onde as alianças são constituídas e onde as alianças anteriores são desfeitas. Aqui é o lugar de deixar os fardos, Senhor. Começa a trazer a consciência de cada um deles agora, que hoje, aqui e agora, os fardos estão sendo trocados, os jugos pesados estão sendo trocados. Em nome de Jesus nós declaramos que o sangue de Jesus Cristo purifique agora os pecados, apague a história pregressa e aponte um novo e poderoso caminho, Senhor, de vitória, de paz, de salvação, de cura para o corpo, para a alma e para o espírito. Nós declaramos vida e vida abundante para estes que atendem ao Teu chamamento esta noite, em nome de Jesus. Amém, amém
E graças a Deus, exatamente nesse momento está começando uma festa na eternidade. Os anjos estão celebrando diante da presença do Deus vivo, porque novos integrantes da família dos salvos acabaram de chegar. E nós aqui na terra, aqui em Alphaville, vamos reproduzir essa festa celestial. Então vamos lá, pessoal, vamos contar. Por favor, todos vocês que estão aqui à frente, é muito importante que a gente possa dar um passo de conexão.